mais uma palavra de cumprimento à organização do Congresso, pela qualidade e pelo interesse das conferências que ouvimos até agora e pelo interesse das comunicações que se preparam ainda. Tentarei cumprir o tempo de 20 minutos, o que nem sempre é muito fácil. Peço-vos desculpa porque vou ler grande parte da minha comunicação, mas se falar, perco a noção do tempo e é uma maldade para os presentes que terão de me escutar. Dois sexos, uma natureza, o discurso sobre o corpo feminino nos tratados de medicina antiga é o tema que eu proponho abordar convosco. O PowerPoint que vou apresentar tem apenas textos. A única imagem que tem é precisamente esta que vocês estão a ver no primeiro diapositivo. E foi escolhida por uma razão principal, não só porque representa uma rapariga, mas porque representa uma rapariga com uma boneca. E a minha comunicação parte de uma obra publicada em 1990 nos Estados Unidos da América, que foi uma obra muito importante, teve imenso sucesso, que é uma obra de Lacan, Making Sex, Body and Gender from the Greeks to Freud, e em que Lacan apresenta uma tese que é, até o século XVIII, depois de Cristo, não houve na cultura ocidental senão uma forma de considerar o corpo humano, o sexo, que é o do masculino, e o feminino entendido como uma versão inferior. Na minha comunicação procurarei, apresentando alguns textos dos tratados de medicina antiga, nos quais incluo, e peço perdão por isso, porque não é um texto de medicina, incluo Aristóteles, a geração dos animais, precisamente para explorarmos como é que nestes textos se apresenta a diferenciação sexual. Na sua obra publicada em 90, como vos dizia, com o título Making Sex, Body and Gender from the Greeks to Freud, o historiador norte-americano Thomas Lacan defendia a tese de que desde os gregos antigos e até um momento indeterminado no século XVIII, em que se teria inventado, então, no século XVIII, a noção de sexo, as mulheres tinham sido consideradas uma versão inferior dos homens, e não um sexo por si mesmo. Este paradigma, que se teria prolongado de forma mais ou menos coerente por cerca de 2 milénios, e a que Lacan deu o nome de One Sex Model, opor-se a um paradigma baseado na diferenciação absoluta dos sexos. Em Making Sex, dividia-se, deste modo, a história do corpo no mundo ocidental em duas etapas. Na primeira, cujo fundamento eram alguns passos de um tratado que nós vamos ver alguns excertos, que é o De Uso Partium de Galeno, portanto, sobre a utilização das partes entendidas no sentido lato, inclui órgãos, mas inclui também outras partes do corpo. O corpo masculino seria entendido como a norma, sendo que o corpo das mulheres era compreendido como em tudo semelhante ao dos homens, mesmo nos órgãos genitais, interiores nas mulheres, exteriores nos homens, mas essencialmente os mesmos, criando algo a que poderíamos designar de homem invertido ou homem às avessas. Depois do século XVIII, ter-se então criado a consciência de que a diferenciação sexual é mais abrangente, não abrange apenas os órgãos genitais e inexorável. Já muito se escreveu sobre a tese de Lacan e não é, obviamente, aqui, neste contexto, o meu objetivo de termo sobre ela. Serve esta referência apenas para contextualizar a análise de um conjunto de textos antigos, na sua maioria escritos em grego, pelo menos os que eu vou analisar hoje, em que se aborda precisamente o tema da diferenciação sexual. Este conjunto de obras abrange um intervalo temporal que começa no século V a.C., com os tratados hipocráticos, se bem que nem todos os tratados que foram reunidos naquilo que nós normalmente designamos de corpus hipocrático são tão antigos, portanto são tratados de datas e até de autores diferentes, apesar de circularem sob a autoria de Hipócrates, e que termina com os textos de Galeno, compostos já no século II, III da nossa era. A data da morte de Galeno terá sido cerca de 217 d.C. Entre uns e outros, situam-se autores como Aristóteles, que, não tendo um tratado médico, especificamente médico, como o professor Nuno já disse, ainda assim, em muitos dos seus tratados, especialmente na sua obra biológica, aborda questões de medicina, Hierófilo de Alexandria, ou Sorano de Éfeso, e as múltiplas versões, revisões e traduções que as obras destes três autores sofreram, principalmente a obra de Aristóteles, que se tornou paradigmática, e também a de Sorano.
Estes textos foram, durante séculos, a base de noções aparentemente discordantes acerca do funcionamento do corpo feminino, em especial no que concerne à sua função reprodutora, que é naquilo em que consideramos que principalmente se distingue do corpo dos homens. E fundamentaram abordagens divergentes no entendimento da diferença hierarquicamente construída, seria o One Sex Model de Lacan, tanto a nível médico como cultural. É necessário, porém, lembrar que o conhecimento do corpo humano, masculino ou feminino, é na época limitado e que, tanto por falta de meios tecnológicos, como também, se calhar até principalmente, por restrições de ordem moral e cultural, como as relativas à manipulação do corpo feminino ou à dissecção de cadáveres, estes autores conhecem mal o interior do corpo humano e muitos dos processos que aí se desenvolvem. Em consequência, o que estes autores fazem é tentar compreendê-los de forma indireta, através da observação de animais, vivos ou mortos, e com frequência descreve-se recorrendo a metáforas e analogias várias, sendo que as mais importantes e frequentes são, por exemplo, comparar o desenvolvimento do embrião ao desenvolvimento ou crescimento de uma planta, ou uma que tem algum interesse, que é a descrição de um parto difícil por uma analogia com um caroço de azeitona preso dentro de um frasco. Portanto, quando o feto está mal posicionado dentro do ventre materno, o parto é necessariamente difícil, às vezes causava a morte da criança e da mãe, porque, diz o autor de um tratado hipocrático, é como se nós puséssemos dentro de uma garrafa ou de um frasco, com o gargalo muito estreito, um caroço de azeitona. Portanto, é muito difícil tirar, porque é preciso alinhar a posição do caroço de azeitona com o gargalo do frasco. O corpo das mulheres assume-se como um desafio e alguns processos interiores, principalmente os relacionados com a procriação, são para estes autores difíceis de entender e de explicar. Relembro, mesmo assim, que o espermatozoide é uma descoberta de finais do século XVII, que o óvulo humano foi identificado já em 1928, portanto já ia adiantada a história da humanidade, e que a importância das hormonas só começa a ser reconhecida também por 1905. Portanto, tudo aquilo que são descobertas importantes para o conhecimento do aparelho reprodutor e para a procriação, seja feminina, seja masculina, é muito recente. Portanto, por esta razão, questões como a contribuição feminina para a procriação, para a transmissão de características hereditárias, para a definição do sexo da criança, mantêm-se sem uma resposta até há muito pouco tempo. Nos tratados hipocráticos, que é o meu ponto de partida, o corpo das mulheres é entendido como um corpo completamente diferente do homem, e essa diferença é uma diferença global. A diferença sexual efetua-se não apenas nos órgãos reprodutores, mas especialmente nos fluidos corporais, especialmente, em particular, o fluxo menstrual. Na menor ou na maior abundância de pelos, no tom da voz. Deixem-me dizer-vos que, por exemplo, alguns dos sintomas que se consideravam para perceber se uma mulher era fértil ou era estéril relacionavam-se precisamente com ter muitos ou poucos pelos corporais ou, por exemplo, com a sua voz rouca. Portanto, quanto mais masculina fosse a voz de uma mulher, mais indício, portanto, mais isso seria indicativo de que a mulher poderia ser estéril. Como afirma o autor do Tratado sobre as Doenças das Mulheres, que é um dos mais importantes tratados de ginecologia, se bem que a palavra ginecologia é uma palavra muito recente, os gregos não a utilizaram. As mulheres têm doenças próprias que os médicos não conseguem curar porque as tratam como se fossem doenças de homens. E diz, o tratamento das doenças das mulheres, estou a citar, diferem muito das doenças dos homens. Fim de citação. Esta diferença é profunda e, como se disse, abrange o corpo todo. Lê-se no mesmo tratado. Eu afirmo que a mulher tem a carne menos densa e mais débil do que o homem e, por esta razão, o corpo da mulher elimina uma maior quantidade de humor, atenção, humor aqui no sentido de líquido, portanto, humor no sentido médico, e mais rapidamente do que a do homem. É um corpo poroso, pouco firme e com textura esponjosa, que absorve e retém mais líquidos e torna a mulher um ser úmido. Diz-se também que a mulher tem o sangue mais quente do que o homem e, por essa razão, a sua natureza é mais quente.
As antíteses quente, frio, úmido, seco, poroso, firme são e serão, aliás, até muito tarde, basta lembrarmos do que é uma hot woman em inglês, pontos cardeais na exploração da diferença sexual nos textos médicos. Não se refere nos tratados hipocráticos, todavia, qualquer tipo de valorização ou desvalorização. Portanto, não se diz se a natureza firme, seca e fria dos homens é melhor, em qualquer sentido que seja, do que a das mulheres. O que se diz sim é que o difícil equilíbrio dos humores, em especial do sangue, torna as mulheres vulneráveis a determinados tipos de patologia relacionados com a retenção ou com os movimentos anormais dos fluxos sanguíneos. O útero, que é nestes textos a marca por excelência da diferença feminina, é a causa de todas as doenças das mulheres, como se afirma em De Locis in Nomine. A distinção entre os sexos é profunda e remonta à própria concepção. Parece muito antiga na medicina grega e é frequente a associação do masculino ao lado direito e do feminino ao lado esquerdo. Esta dicotomia está presente na tabela dos opostos hipocráticos, de que vos mostro o texto. Portanto, a tabela pitagórica dos opostos é apenas uma forma, são 10 oposições de princípios, são 5 oposições, desculpem, de 10 princípios, que supostamente serviriam para explicar o universo. E, como vocês podem ver, o direito e o esquerdo, portanto, quando nós organizamos em coluna os 10 princípios, a mulher fica ao lado, por exemplo, da pluralidade, fica ao lado do ilimitado, fica ao lado do recurvado, da escuridão, do mal, etc. Portanto, nestes textos afirma-se que, esta dicotomia, como vos dizia, está presente na tabela pitagórica dos opostos e é desenvolvida pelos autores hipocráticos e também por Aristóteles e mais tarde por Surano, que ainda assim acrescentam sempre uma frase de que isto acontece muitas vezes, mas que também acontece o contrário. Afirma-se nestes textos, por exemplo, que o testículo do lado esquerdo gera mulheres, o do lado direito gera homens, o feto feminino desenvolve-se no lado esquerdo do útero, o masculino do lado direito. Se a mulher está grávida de um rapaz, o seio direito está maior do que o esquerdo e o contrário se espera uma menina. O sexo do feto, por exemplo, é discernível exteriormente também no aspecto da mãe. Uma mulher grávida de uma menina tem uma aparência, tem um aspecto mais doentio, mais pálido do que a mulher que está grávida de um rapaz. E isto deve-se, pelo menos é o que os textos afirmam, que isto deve-se também ao facto de o feto do sexo masculino se movimentar mais no ventre materno e, como é mais movimentado, a própria mãe vai, mesmo involuntariamente, fazendo algum exercício, o que a torna mais saudável e a faz sentir melhor. Muitas das categorias que servem de base à caracterização do corpo feminino são expressas, como já se percebeu, no grau comparativo. Mais úmido, mais seco, mais quente, mais frio, mais esponjoso, mais compacto. No entanto, parece-nos, pelo menos nos textos hipocráticos, não se estabelece nenhum tipo de hierarquização, no sentido de se defender que mais quente é melhor, mais conveniente ou mais adequado do que mais frio. Estas categorias servem, aliás, para explicar muitas outras coisas. Por exemplo, as diferenças entre as idades da vida humana. As crianças são mais úmidas e mais quentes do que os idosos. E mesmo entre as mulheres, que normalmente são mais quentes, diz-se que as mulheres muito brancas são mais úmidas do que as mulheres de pele mais escura. As mais jovens são mais úmidas do que as mais velhas e por aí em diante. Portanto, o ser mais seco ou mais úmido, mais frio ou mais quente é sempre relativo. Em especial na obra de Aristóteles, de que já falámos aqui, que a comparação se torna sistemática. Atente-se, todavia, no facto de, nos tratados biológicos de Aristóteles, eu vou precisamente apresentar alguns excertos da geração dos animais, ou da reprodução dos animais. O ser humano, nestes textos, é apenas um elemento em análise. E as teorias propostas abrangem categorias mais vastas. Portanto, muitas vezes estas categorias são, tal como o homem e a mulher, o macho e a fêmea, também elas próprias consideradas em oposição. Por exemplo, os animais em oposição às plantas, os animais vivíparos em oposição aos ovíparos, os sanguíneos em oposição aos não sanguíneos, que corresponde mais ou menos aos nossos vertebrados e invertebrados. Em Geração dos Animais, provavelmente a obra que mais se cita para mostrar as ideias aristotélicas sobre a diferença entre os sexos, afirma-se que macho e fêmea são os dois princípios de reprodução nos seres que têm esta distinção e que
O macho é um ser que gera em outro e a fêmea o que gera em si mesmo. Ou que o macho detém o princípio do movimento e a fêmea o que gera... o macho detém o princípio do movimento e da geração e a fêmea o princípio material. Atenção que aqui o vocabulário é mesmo o macho e a fêmea e não o homem e a mulher. Na concepção aristotélica da reprodução, a semente masculina une-se à feminina, que é uma semente peculiar, que é o sangue menstrual. Portanto, para Aristóteles não há nenhum outro tipo de contribuição seminal além do sangue menstrual. Uma proporciona a forma e o movimento, portanto, a semente masculina. Falo de semente por uma questão muito que se prende com a dificuldade que nós temos em traduzir a palavra sperma, que é o latim, e que nós normalmente traduzimos por esperma, e a palavra, que é o grego, desculpem, e a palavra latina semen, que é o que nós também adaptámos à nossa palavra semen. No entanto, ambas são sinónimas e não significam outra coisa que semente. Por isso, não é propriamente a história da cegonha, portanto, eu falo de semente para ser mais fiel ao texto. Uma vez que a fêmea mais fria não tem a capacidade de concluir o processo de pépsis. Pépsis é o processo de digestão do alimento que a transformará em sangue. Que a transformará primeiro em sangue e depois em semente. No macho, este processo transforma o nutrimento primeiro em sangue, depois em sêmen. Mas na fêmea, a ausência de calor suficiente para cozer, para digerir o nutrimento, impede que o processo seja levado a termo. Por esta razão, por esta incapacidade, a dionamia, que é um traço que distingue macho e fêmea, a semente feminina é um produto intermédio entre o sangue e a semente, que é o sangue menstrual. Queria ver convosco também estas frases que são as duas frases de Aristóteles que mais se citam desde a publicação, desde o conhecimento dos textos de Aristóteles, ainda enquanto circulam em manuscrito, que depois vão ser aproveitadas pelos autores da escolástica, pelos autores medievais, precisamente para fundamentar, para explicar a inferioridade das mulheres relativamente ao homem. A mulher é como um macho infértil, pois é fêmea por uma certa incapacidade que é não ser capaz de produzir esperma do último estado do nutrimento, etc. Atenção que normalmente o que se faz é citar as frases fora de contexto e apenas a primeira parte da frase. A mulher é como um homem estéril, mas é como um homem estéril porque tem uma incapacidade, para Aristóteles, de produzir semente. A outra frase, que é uma frase que teve uma influência tremenda, é a mulher, pois a fêmea é como um homem mutilado, é como um macho mutilado. E esta frase depois, também sem o contexto restante, diz que é aproveitada para explicar que, por natureza, a mulher está limitada em tudo porque ela tem uma espécie de mutilação, portanto, ela é um homem imperfeito. Esta tradição, e já estou a saltar páginas, esta tradição de descrever o corpo feminino com base no masculino dá um passo em frente com Herófilo, que é o autor que descobre os ovários, portanto, nem Aristóteles, nem os autores dos tratados hipocráticos o conhecem, e que vai descrever os ovários precisamente por analogia com os testículos femininos, os testículos masculinos, peço desculpa. Até porque o grego não tem uma palavra específica para ovário e designa-os sempre com a palavra para testículo, que é orkis ou didymos, que significa gêmeo. Salto para Galeno e... Galeno desenvolve muitas das teorias dos seus predecessores. Beneficia das descobertas de Herófilo, portanto, dos ovários e também das trompas de Falópio. São trompas de Falópio, devido a Gabriela é Falópio, mas Herófilo identificou-as antes. Não percebeu foi que as trompas de Falópio uniam os ovários ao útero, ele percebeu que os uniam à bexiga e por isso não percebeu o papel da semente feminina. Galeno eleva a outro nível o recurso aos comparativos para traçar a diferenciação dos sexos. Afirma, a mulher é mais imperfeita do que o macho por uma razão principal, porque é mais fria,
Pois se entre os animais é mais ativo o que é mais quente, o mais frio será mais imperfeito do que o mais quente. Portanto, porque é mais fria, a mulher é menos ativa e é também menos perfeita. Chamo a vossa atenção para o adjetivo teleios, ateles, que significa perfeito, imperfeito ou acabado, inacabado. Portanto, é o tal problema das traduções. Temos sempre muitas dúvidas qual é que é a forma correta de traduzir. Mas esta imperfeição, esta incapacidade da mulher é natural, portanto, é uma imposição da própria natureza que não errou, mas que propositadamente fez, como Aristóteles diz, metade da humanidade para ser capaz de gerar filhos. Termino só com um texto que é, com uma referência que é muito conhecida e que também teve o seu percurso na cultura ocidental, que é o tal homem às avessas de que falava no princípio e que serve depois para o One Sex Model e para Lacan afirmar que os gregos e os romanos achavam que a mulher era um homem, ao contrário. Se calhar não era bem assim. Portanto, no Deus Partium ficou conhecida precisamente esta analogia. O que Galeno diz no Deus Partium é que se nós imaginarmos um homem virado ao contrário, portanto, os órgãos reprodutores masculinos virados ao contrário, portanto, no interior em vez do exterior, aquilo que vai resultar é uma mulher. Portanto, que o homem não tem, e a mulher não tem, nenhum órgão que o outro não tenha. Portanto, os órgãos genitais são os mesmos, nesta correspondência que vocês podem ver ali, a única coisa que muda é a localização. Longe, porém, de se apresentar um modelo de sexo único e de se afirmar que o corpo das mulheres não é mais do que um desvio deste modelo que se configuraria como a norma, aquilo que ele faz é providenciar uma imagem mental, portanto, para ajudar à explicação e à compreensão do corpo feminino. E se o excerto citado tem sido interpretado como afirmação da misoginia do seu autor, parece também, quando entendido em contexto, valorizar a diferença da mulher, ou melhor, da fêmea, como uma necessidade da natureza que nada deixa ao acaso, e esta é uma ideia aristotélica. Sendo considerado um corpo mais quente ou mais frio, mais úmido ou mais seco, as características anatómicas e fisiológicas do corpo feminino são simultaneamente entendidas como causa e consequência de traços de natureza sociológica, associados ao modo de vida que nestes textos se considera típico das mulheres e que é sedentário, propenso a desequilíbrios vários, especialmente os relacionados com o fluxo menstrual. A mulher assume-se como um ser passivo, sedentário, parado, definido por órgãos problemáticos, como por exemplo o útero, e por uma natureza diferente da do homem. Muitas das elaborações teóricas sobre a natureza do corpo feminino partem de um princípio que se considera certo, que a mulher é por necessidade diferente do homem. É o status quo de ordem social e cultural que fundamenta a diferença sexual nos textos médicos. Uma natureza, dois corpos, sem querer impor divisões artificiais, eu proporia antes como um modelo atuante, mesmo que não seja o predominante, mas eu acho que sim, na cultura clássica a equação duas naturezas, dois corpos. Muito obrigada.